Shalom a todos. Nosso Senhor Jesus Cristo falou o nome do seu Pai, Jeová. Está registrado nas Escrituras. Em português, a tradução é Jeová, assim como Yeshua em hebraico, Jesus em português, e Jeová em hebraico, Jeová em português. Nós vimos no primeiro vídeo que Jesus ele falou o nome do Pai. Está registrado no livro de Mateus, Marcos, Lucas e João, nesses versículos que vocês podem visualizar. Agora, e as fontes? No primeiro vídeo, eu demonstrei essas fontes aqui. Uma delas, a Bíblia de Delitzsch, que é o Novo Testamento em hebraico. Quando você quiser fazer uma pesquisa, é melhor colocar em inglês. Hebrew New Testament. Sim, Hebrew New Testament Delitzsch. Quer dizer, o Novo Testamento em hebraico, feito por Delitzsch. Ele foi um luterano que fez essa tradução para a Sociedade Bíblica Trinitária. Também mencionei outra fonte do Novo Testamento em hebraico, esses dois autores aqui, tanto Salkson como Ginsburg, conhecido assim, Hebrew New Testament Salkson Ginsburg. O nome todo é Christian David Ginsburg, ele foi um judeu e tinha a capacidade de reunir os manuscritos e fazer uma edição crítica, como de fato ele fez do Antigo Testamento. Já Isaac Edward Salkinson também era judeu, se converteu ao presbiterianismo e fez a versão do Novo Testamento, conforme a gente vê aqui em Mateus 22:37. Ele colocou Vaiomer Yeshua, ele colocou Vaiomer Yeshua, Elaiv, Behavetav et Yehová. Disse Jesus, tens de amar a Jeová, Elohecha, teu Deus. Aí fala de todo o coração, de toda a alma, e assim por diante. Bem, essas versões já são um pouco conhecidas e é possível baixar de graça também na internet. Mencionei também que Frederico Petri, em 1587, fez uma Torá Hamashia, sim, uma Torá do Messias, no caso, o Evangelho. E mostrei também onde ele publicou o nome Jeová dentro dos Evangelhos. Ocorre várias vezes. Outro autor, nós mencionamos, foi Johannes Quinccarboreus. Em 1551, lá na França, ele também fez uma publicação de parte do Evangelho, colocando aí o nome divino em hebraico, Jeová. Outra fonte mencionada foi um manuscrito. Sim, tem manuscrito com a versão em hebraico, como esse fragmento de Lucas, o VAT EBR 530 PT1. Nesse fragmento, ocorre mais de 11 vezes o nome Jeová, nome de Deus em hebraico. Temos também a Bíblia Novo Testamento hebraico-português. Algumas pessoas conseguem adquirir, né? Eu também tenho uma aqui e mostrei para vocês, onde aparece a palavra mediador, se referindo a Jesus Cristo. Às vezes a pessoa pensa, mas eu não posso adquirir esses materiais. Bom, alguns estão online, são gratuitos, como também a pessoa pode, se desejar, consultar a Bíblia Hebraica Transliterada online. Lá em Mateus 22:37, aparece o nome do Pai, Jeová, tá? Que tem Yeshua, que a gente está vendo, né? Yeshua, a gente traduz em português, Jesus, normalmente, não tem problema nenhum. E Jeová, que é o nome do Pai, traduzido em português, Jeová, não é? Pois bem, agora, nessa segunda parte, ainda falando sobre Jesus Cristo, como ele amou o nome do Pai, como ele falou o nome do seu Pai textualmente, quer dizer, a gente pode encontrar no texto das Escrituras e temos fontes que já acabamos de apresentar. Vamos consultar mais outras? Você quer ver mais fontes? Então vem comigo aqui no vídeo. Esta equipe de Alexander, Michael, lá em Londres, em 1838, produziu também essa versão dos Evangelhos, né? O Novo Testamento aí em hebraico, e eles também usam ali em Romanos 10:13, o apóstolo Paulo escreveu, né? Todo aquele que invocar o nome de Jeová será salvo. Sim, o apóstolo Paulo também, como todos os cristãos, como todos os seguidores de Cristo, também adora a Jeová Deus, assim como já vimos que
Cristo, Jesus Cristo, também adora o seu Pai e seu Deus, Jeová, conforme ele enfatiza em Apocalipse 3:12 e 3:14. Não é verdade? Pois é mais uma fonte aí que é possível ver o nome divino no Novo Testamento. As pessoas às vezes dizem que é adulteração, que foi coisa das testemunhas de Jeová, mas às vezes é falta de oportunidade mesmo, né? De consultar outras obras, de ver outras referências. Talvez quando a pessoa se disponha a estudar, a ver outras fontes de referência, pode ser que a pessoa mude esse conceito tão negativo. Afinal de contas, se Jesus ama o seu Pai, ama o nome do Pai, por que nós deveríamos nos esforçar em rejeitar o nome do Pai? Seria diferente de se tornar um seguidor de Cristo, né? Outra fonte que nós também podemos consultar e ver o nome divino no Novo Testamento é a produção de Ioane Baptiste. Ele produziu os evangelhos em hebraico e latim. E aqui a gente vê exatamente aquele trecho onde Yeshua, né, onde Jesus diz que devemos adorar Jeová, nosso Deus, quando ele estava respondendo ali à tentação. Tens de amar a Jeová, teu Deus. Infelizmente, no latim ficou apenas a expressão Domino Deum, né? Senhor Deus. E essa expressão Senhor Deus, as pessoas acabam se confundindo, porque Jesus também é Senhor, né? E as pessoas acham que por ser Senhor Jesus, é o mesmo Senhor Deus, e então atrapalha o entendimento, não é? Mas em hebraico a gente pode ver claramente que ele colocou ali, ó, Yehová. A gente está vendo aqui, ó. Tens de adorar a Jeová Deus, que é assim que está lá no texto hebraico, e Jesus Cristo citava as escrituras do seu tempo, né? Claro que ele falava o nome do Pai, porque ele disse em João 17:26 que deu a conhecer o nome do Pai. E disse também que continuaria a dar a conhecer o nome do Pai. Então Jesus Cristo, nos nossos tempos, está interessado que nós, seus seguidores, também conheçamos o nome do seu Pai. Claro que não é só conhecer, é a gente seguir os ensinamentos, é a gente adorar o Pai, não é mesmo? E é isso que queremos fazer. Nessa fonte que eu estou falando para vocês, né, Ioane Baptiste, ele traz aqui o nome Yeshua, que a gente está acostumado, né, em hebraico, e em latim ele coloca aqui, ó, Jesus. Você está vendo esse J meio diferenciado aqui com esse S? Pois é, aqui está em latim. Agora, e Yehová, não é? Ele colocou lá no texto dele Domino Deus, Senhor Deus. Mas, por volta da mesma época, nós encontramos obras em latim que também trazem o tetragrama e colocam assim, ó, Jeová. Isso aqui é um J antigo, que era a forma de se colocar em latim. Quando foi evoluindo a língua, passou a usar o J para Jeová. Isso é de conhecimento de algumas pessoas, né? Mas talvez seja importante trazer aqui nesse momento, para ampliar a nossa consciência de várias fontes. Talvez você já tenha ouvido falar na Bíblia Kennicott. Pois é, foi uma produção por parte de judeus, né, a comunidade judaica produziu a Bíblia Kennicott, especialmente na Espanha, né, ou Portugal, naquela região, se tornou muito famosa na Idade Média. Aqui em 1487, nós temos na Biblioteca da Polônia uma versão que aparece aqui para vocês. É claro, não é o Novo Testamento aqui, é o Antigo Testamento, no livro de Josué, mas a intenção é que você perceba que é natural o aparecimento da letra J em algum tempo, tá? Está aqui, ó, Joshua, Josué. Com a letra J não tem nenhum problema, porque as pessoas querem colocar a letra J como sendo algo do mal, algum ritual, alguma coisa assim de Roma, mas essas são propostas de pessoas que não têm nenhum documento para provar, elas ficam aventando essas hipóteses, talvez até se envolvendo com Cabalá, Espiritismo, enfim. Na verdade, a letra J, ela faz parte, não do hebraico, mas da nossa língua portuguesa, e isso não tira a virtude do texto, continua a nos ajudar de toda forma. A gente usa Jesus em hebraico, como a gente está vendo aqui, Yeshua, Jesus em português, e também o tetragrama vertido Jeová, lá em latim, também em português temos a grafia Jeová, e isso não desvirtua o nome divino, só torna ele conhecido para nós, e aqui falamos a língua portuguesa e adoramos ao Criador, não é verdade?
Outra referência que nós podemos consultar é essa aqui, a Torá Hamashia, de 1537, e a gente encontra ali também o nome divino, Yehová em hebraico. Tá? Então, uma obra do Evangelho também, que preserva o nome divino Yehová. Então, para quem imaginava que talvez fosse só a Bíblia das Testemunhas de Jeová que colocou o nome divino no Novo Testamento, que muitas pessoas rejeitam, não gostam do nome Jeová, né? Detesta e acha que é algum tipo de falha, mas não é. Vemos aqui muitas outras Bíblias muito mais antigas que também preservaram o nome divino dentro dos evangelhos, dentro do Novo Testamento. E isso já vem de longa data. Por exemplo, no ano de 1375, Shem Tov, ele publica, então, parte do Novo Testamento, os evangelhos, com a expressão do nome divino, Jeová, dentro do texto hebraico, ele coloca Hashem. Que é isso? O nome, Hashem. O nome se referindo, claro, ao nome de Deus. Então, nessa obra também consta, na Biblioteca Nacional de Israel, é possível ver esse tipo de texto que está disponível no acervo deles. Então, vimos aqui mais referências adicionais sobre o nome divino Yehová, como Jesus Cristo citou dentro das Escrituras, o nome do Pai dele. Alguns dizem, mas e no grego? No grego não aparece o nome divino. Aparece Kyrios, Kurios, Kase, Kaene, enfim. Bom, na verdade, a gente encontra um manuscrito grego do Antigo Testamento que mostra que essa substituição, Kase, Kaene, ou de outra forma, se referia sim, as pessoas sabiam onde estava se referindo ao Criador, ao tetragrama, a Yehová, que é o Deus de Israel, tá? Traduzido em português, Jeová. Por que esse manuscrito é importante? Esse Marchalianos do VI século mostra aqui, ó, que onde está escrito essas formas, essas abreviações de Senhor, Kyrios ou Kurios, aqui do lado nós temos o tetragrama, indicando que seria Jeová. E também temos em grego, ele colocou também em grego aqui, ó, as letras para o nome divino, conforme ele tinha conhecimento lá no grego, Bial, certo? Então, era do conhecimento de eruditos, sim, que em alguns lugares onde estava registrado Kyrios, se referia ao tetragrama, e que também lá no grego eles tinham conhecimento, alguns deles como Ial, certo? Então, esse manuscrito Marchalianos geralmente é ignorado por muitos que não gostam do nome divino, mas ele existe, ele é verdadeiro e vale a pena ser considerado para quem se interessa por esse assunto. É claro que, ao longo do tempo, houve sim o costume de, onde existia o nome divino, em hebraico, se colocar em grego, Kyrios ou Kurios, KC, KY, enfim. A gente observa isso, inclusive, em uma obra dos Evangelhos de Johannes Laïus, okay? Lá em 1576. Em uma das capas de apresentações, ele traz esse texto aqui do Salmo, a gente vê claramente em hebraico Yehová, você vê aí, ó, Yehová, bem destacado, mas em grego ele coloca Kyrios, tá? Então, e no latim ele vai colocar Domini, Senhor, e no alemão vai colocar Herr, não sei se é bem assim que pronuncia, mas enfim. Era costume, sim, de alguns tradutores não colocar o nome divino nas outras línguas, mas de qualquer forma em hebraico estava sim o nome preservado. Inclusive a gente pode ver aqui no Evangelho de Lucas, por exemplo, em um trecho, está lá o nome divino ó, mencionando 2 vezes. Você consegue ver aí também, Yehová, né? Alguns dizem que o nome é impronunciável, mas na verdade é de conhecimento de quem estuda o hebraico bíblico, massorético, que está preservada a pronúncia Yehová claramente. Tem gente que não gosta que seja pronunciado, procura os seus motivos, mas a pronúncia é conhecida nos textos bíblicos dos manuscritos hebraicos massoréticos? Sim, aí está. Agora, quando a pessoa se preocupa com o grego, geralmente ela diz, na Septuaginta, eu gosto da Septuaginta porque lá não aparece o nome divino. Bíblia boa é aquela que não tem o nome de Deus. Algumas pessoas pensam assim, né? Mas existem alguns manuscritos da Septuaginta que têm sim o nome divino
o nome do Deus de Israel, o nome do nosso Deus, o Deus de Jesus Cristo, nosso Pai, e Jeová, Jeová. Na Septuaginta, é bom que se diga que ela é uma versão do Antigo Testamento. O Antigo Testamento, também conhecido como Escrituras Hebraicas, pegaram esse Antigo Testamento e verteram para o grego. Como é divulgada a história de que foram 70 pessoas que fizeram esse trabalho, então ficou conhecido como Septuaginta. Então é o Antigo Testamento. E lá ocorria o nome de Deus, porque o texto todo estava em grego. Olha, esse papiro Fouad 266 está mostrando aqui para você vários lugares onde ocorria sim o nome de Deus preservado dentro do texto grego. É lógico que essas letras aqui são tetragrama, YHVH, e traduzido para o nosso português sabemos que é Jeová. Tudo bem? Então sim, nós temos essa referência que às vezes as pessoas não conhecem. Geralmente as pessoas dizem, na Septuaginta não aparece o nome de Deus, mas talvez seja falta de oportunidade de conhecer esses manuscritos. Sim, na Septuaginta temos o nome divino, o tetragrama YHVH, que em português podemos chamar Jeová. Agora, interessante que, embora essa Septuaginta, o papiro Fouad 266, ele traga ali o nome divino, o tetragrama, com o tempo aqui a gente vê, ó, de um lado, primeiro século, está aparecendo o nome divino aí. Lá no quarto século, você percebe que a mesma passagem, Deuteronômio 32, 3 e 6, não aparece mais o nome divino, tá aí KI ou K ômega, enfim, não aparece mais o nome divino, né? Foi um costume que foi se adotando ao longo do tempo? Sim, foi um costume que foi se adotando ao longo do tempo. Contudo, nem todos os manuscritos adotaram esse costume, até porque, se Deus colocou o nome dele nas Escrituras 6.828 vezes no texto hebraico, que autorização nós, seres humanos, teríamos para tirar o nome dele? Então, a gente pode ver que, ao longo do tempo, nem todo manuscrito tirou o nome divino. Por exemplo, aqui esse mesmo texto de Deuteronômio 32, a gente observa na primeira Septuaginta do primeiro século, que preservava, sim, o nome de Deus. Depois, a gente vê aqui no quarto século que foi retirado e foi colocado o Senhor. Agora, no texto hebraico copiado em 1370, você percebe aqui no canto, ó, a gente percebe o nome divino, Jeová, e aqui também, Jeová, tá? Em português, nós temos a tradução Jeová. Então, é possível, através dos manuscritos, a gente comparar e ver que o nome de Deus ele não era impronunciável, também não era desconhecido, e sim, no tempo de Jesus, os apóstolos e o próprio Jesus Cristo, como as Escrituras mostram, eles falavam o nome do Pai, o nome de Jeová, e louvavam. Tem cânticos louvando, tem textos citando o nome de Jeová. No livro do Atos dos Apóstolos, eles mostram várias vezes que é importante a gente seguir Jesus Cristo, ter fé nos ensinamentos dele, que ele é nosso Senhor e Salvador. Contudo, devemos adorar ao Pai, ao nosso Deus Jeová. Tudo é para a glória do Pai, de Deus Jeová. Às vezes você pode ficar pensando assim, mas se Jesus Cristo é Senhor, né? Se Jesus Cristo é Senhor, então eu tenho que procurar seguir o meu Senhor. Afinal, essa palavra Senhor para alguns é a mesma coisa que o Deus Todo-Poderoso. Na verdade, no hebraico existe uma diferença entre o Senhor Jeová, Deus Todo-Poderoso Pai, e uma diferença entre o Senhor Jesus, que é o Filho, que ele tem autoridade, que ele tem o nosso respeito, mas ele não tem a mesma autoridade que o Pai Jeová, nem recebe a adoração de Jeová. Você pode, por exemplo, eu falo na Bíblia hebraica transliterada online, aparece ali o nome Jeová, não é? Inclusive no Novo Testamento. Às vezes a pessoa fica com dúvida, como é que eu acho essa Bíblia? Você digita aí no Google, caso você queira pesquisar. Bíblia hebraica transliterada online. Chega aqui, ó, livros da Bíblia, tá vendo? Clica em livros da Bíblia e você pode escolher qual é o livro que você quer pesquisar. Tem o Antigo Testamento em hebraico e também o Novo Testamento em hebraico. A Brit Hadashah, o Novo Testamento em hebraico. Aqui, ó. Você pode pesquisar aqui qualquer texto. Se você chegar lá em Lucas, os anjos dando a notícia que Jesus Cristo tinha nascido, falando com os pastores, eles falam
os anjos falam que Jesus é o Salvador. Sim, ele é o nosso Salvador. Também diz que Cristo é o Senhor. Será que eles estavam dizendo que Cristo era Deus? Olha aqui, ó. Ha-Adon. Adon, em hebraico, é Senhor. E esse Ra aqui é O. O, Adon, Senhor. Tá? Adon, aí vem Adoni, Adoneino, tá? E Adonai também são títulos de autoridade, de reconhecimento para os senhores. E os anjos estão dizendo que nasceu o Senhor. Sim, Jesus Cristo é o nosso Senhor. Agora, esse Senhor é o mesmo Jeová? Bem, os próprios pastores entenderam quando saíram dali. Olha só. Ele disse: aconteceu que, ausentando-se deles os anjos para o céu, disseram os pastores uns aos outros: vamos, pois, até Belém e vejamos isso que aconteceu e que o Senhor nos notificou. Aqui a tradução diz: o Senhor nos notificou. Mas em hebraico, tá aqui, ó, Yehová. Jeová nos notificou. Tudo bem? Então, quando você pesquisa um pouco mais, você consegue perceber que, na verdade, o soberano Senhor é Yehová, é o Pai de Jesus Cristo. Sim, nós ficamos felizes que Jesus Cristo veio ao mundo e deu a vida dele para nos resgatar. Ele é nosso Senhor e é nosso Salvador. Mas é importante que a gente perceba a diferença entre o Pai e o Filho, porque é o Pai que deve ser adorado. Veja como Jesus Cristo afirma isso aqui em Mateus. Ó. Se você entrar aqui no Evangelho de Mateus, capítulo 7, você vai perceber que Jesus Cristo nos orientou, ele deu essa orientação para todos nós, praticarmos os ensinamentos dele, seguirmos os ensinamentos dele, a fim de que, se ele é o caminho, a verdade e a vida, se ele é o caminho, vai nos levar até o Pai. Concorda? Então, Jesus é o caminho, ele vai nos levar até o Pai. Agora, alguns imaginam, e Jesus alertou, para não ficar pensando que só o fato de reconhecer Jesus como Senhor significaria tudo. Jesus Cristo deu esse alerta para a gente. Nem qualquer que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus. Mas aquele que faz a vontade de meu Pai, Adoni, Adoni. Falar que Jesus é o Senhor, reconhecer é importante, sim. Mas não apenas isso, nós precisamos fazer algo mais. Jesus disse: faça a vontade do meu Pai, que está no céu. Ou seja, Jesus estava falando naquele momento para que todos nós tivéssemos essa preocupação. Pode ser que a gente não esteja fazendo a vontade do nosso Deus, do nosso Pai, do Deus de Jesus Cristo, do Pai de Jesus Cristo. Até porque o soberano Senhor Jeová está trabalhando em união com seu Filho Jesus Cristo para nos trazer a salvação. E se Jesus, ele reconhece que o Pai merece toda a glória, toda a adoração e louvor, então nós também podemos fazer assim como Jesus. Pois, como eu disse, Jeová e Jesus estão trabalhando juntos agora para nos trazer a salvação. E quando Jesus terminar esses trabalhos, a Bíblia mesmo diz, lá em Coríntios 15, 28, quando todas as coisas lhe tiverem sido sujeitas, o próprio Filho também se sujeitará àquele que lhe sujeitou todas as coisas. Que Deus seja todas as coisas para com todos. Então, assim como Jesus Cristo disse, Pai, glorifica o teu nome, nós também podemos fazer. Jesus não disse, Pai, teu nome não é necessário, teu nome não é importante, ele é impronunciável, não precisa a gente falar ele. Não foi essas coisas que Jesus Cristo disse. Mas ele quer sim que o nome do Pai seja glorificado. E é claro que se seguirmos os ensinamentos de Jesus, seguiremos o caminho para adorar até o nosso Pai, chegaremos até o nosso Pai, Jeová Deus, como Jesus quis, como Jesus quer. E nós também podemos fazer assim. Gente, essa era a consideração que eu tinha por hoje, para dividir com vocês essas fontes. E agradeço muito aqui a atenção de vocês. Um forte abraço, fiquem com as bênçãos de Jeová e até uma próxima. Aqui vou aproveitar o final do vídeo para ir compartilhando algumas fontes, né? Aqui é uma biblioteca que ela traz bastante conteúdo. É arquive.org, você já conhece. Aqui está trazendo esse Evangelho de Ioane Baptiste. Também nós temos esse outro repositório alemão,
ele traz diversos conteúdos e, como eu já mostrei aqui para vocês, né? Aqui novamente um outro evangelho de Mateus, aqui é a Biblioteca Nacional de Israel, mostrando as obras de Shem Tov, né? Tá no arquivo deles. Também nós temos novamente essa biblioteca aqui preservando esse evangelho em 4 línguas. Temos a biblioteca Bodleian, que traz diversos arquivos, né? Um acervo muito grande, inclusive o hebraico Canonite, OR87, no qual mostra além de Deuteronômio o nome Yehová e novamente aqui Yehová. E por fim, nós também vimos aqui a Bíblia transliterada, Bíblia Hebraica transliterada online, é gratuita, na qual nós podemos ver os ensinamentos de Jesus também em hebraico, se a gente desejar. Muito obrigado, pessoal.